Olá pessoal, tudo bem? Este é o primeiro de uma série de vídeos sobre um projeto de aquisição de um novo computador. A ideia desse computador é que ele atenda tanto para o trabalho quanto para jogos. Eu pretendo unir o melhor custo-benefício possível, então algumas peças vão ser selecionadas no AliExpress e algumas no Brasil. No AliExpress eu vou dar mais ênfase em CPU, cooler, memória, armazenamento e também a placa-mãe, né? Apesar da placa-mãe ter grande chance aí de ser taxada aí, né? Outras peças como gabinete e fonte eu vou optar por comprar no Brasil. Bom, então para atender o meu trabalho eu preciso de uma carga de uma CPU, né, que atenda uma carga de trabalho interessante, então não pode ser uma CPU tão de entrada. Entre as CPUs que eu estive analisando, nós temos aí o Ryzen 5 5600, que em promoções ele fica em torno de uns 620, 580 a 650 reais, né, se a gente usar alguns cupons. Interessante é que eu vou comprar essas peças utilizando alguns cupons ou em dias promocionais, para tentar economizar o máximo possível. Nós temos também o Ryzen 5 5600G, que ele tem um pouco menos de desempenho, né, que o 5600, mas ele vem com a GPU integrada, né, então também é uma proposta interessante e está na mesma faixa de preço. Depois nós temos o Ryzen 7 5700X, que é uma CPU com mais cores, com um grande poder de processamento, principalmente em multitarefas, hein, né, quando a gente está utilizando tarefas paralelas, que é o meu caso do trabalho. Ela está aí hoje R$1.000, mas a gente consegue encontrar por volta de R$900 essa CPU, né? E o Ryzen 5600X, eu não listei ele aqui porque ele está praticamente com o mesmo preço do 5700X, sendo que é uma CPU com menos cores e menos threads, né? Então seria mais interessante, ao meu ver, o 5700X, uma vez que elas estão na mesma margem de preço. Se eu escolher pelo Ryzen 7 5700X, eu vou ter que selecionar um cooler de CPU. E eu já vi alguns modelos aqui interessantes. Eu vi um da Aigo, que é o IC600, que eu vou carregar aqui para mostrar para vocês, que eu achei bastante interessante. Começar pelo design dele, que ele é preto, né? Então ele tem essa pintura em preto. Ele é um cooler que suporta aí uma CPU de TDP até 200 watts, então ele é bem potente. Tem esse cupom da loja, mas eu acho que esse cupom aqui é para compras bem altas aqui, o valor, né? Mas a ideia é comprar numa promoção e baixar esse valor aí, tá? Não pagar esses 195 não. Muito bem, quais são as características que tem esse cooler então, né? Bom, ele tem um CFM de 62.47, é bem potente, né? Tem uma vida útil de 50.000 horas, né? Ele já tem 4 pinos PWM que permite o controle de rotação, também bastante interessante. Uma fan de 120mm, ela é grande, mas não exagerada, né? E tem uma altura aqui de 155mm, que isso aqui a gente tem que cuidar na hora da escolha do gabinete, né? Não é tão larga, então não acaba atrapalhando a questão dos módulos de memória ali, né? Tem alguns coolers com muitas fãs, acaba às vezes atrapalhando ali, dependendo do perfil da memória. Então tá aí o modelo do cooler, que eu achei bonito, assim, não tem RGB no topo, que nem nada, nem marca nenhuma, né? Bem simples nesse sentido. E é o ICE 600 da Aigo, né? Uma marca aí que o pessoal tem comprado bastante os coolers dessa marca, principalmente para gabinete, né? Ele é em cobre, né? Tem 6 heat pipes de cada lado, né? Então bem parrudo mesmo, né? E ao mesmo tempo é um cooler assim que não chama tanto atenção, né? Olha só aqui a foto dele, então, né? Esse foi o primeiro que eu olhei, estou bastante inclinado na escolha desse. Caso eu opte pelo 5700X. Outro modelo, nós temos aqui então esse da Alcei aqui, que é uma marca que o pessoal compra bastante. Tem um modelo que tem aqui inclusive um display que mostra a temperatura da CPU, mas é bem mais caro, né? Tem esse preto aqui, então não tem modelo ARGB, né? Eu acho que não permite a sincronização de cor com os outros itens, né? Confesso a vocês que essa parte RGB eu não entendo tanto, porque a minha máquina não tinha nada de RGB e eu nem faço tanta questão que tem,
né? Mas é difícil escolher uma peça sem RGB hoje, né? Esse aqui também é 120mm, né? Um pouco semelhante com o outro, só que ele vem com 2 coolers já. Sobre a especificação dele aqui, ele tem uma vida útil de 40.000 horas, né? Suporta uma CPU com TDP de 220 watts. Ele tem a questão do ruído, é 24 decibéis, né? 24 a 35 decibéis e 18 a 45 de CFM, ou seja, é um cooler que ele, acredito que, claro, aqui eu acho que considerando um ventilador só, é um CFM mais baixo que o da Aigo, né? A gente pode ver aí. A questão da altura dele, eu acho que é semelhante, pelo que eu andei olhando. Também tem 6 heat pipes ali, né, de cada lado. A altura dele, então, é 154. O outro era 155, este é 154 milímetros. Então, compatíveis, né? Tá aí, também compatível com todos os sockets. O terceiro que eu andei olhando, então, é esse modelo da Snowman aqui, né? Ele já tem aqui uma parte de cima aqui com RGB. Tá na mesma faixa de preço e tem as características de tamanho semelhantes, né? Esse aqui também vem com 2 coolers, né? Assim como o da Alcei. É um cooler bastante presença também, né? A gente pode ver aí que ele é bem robusto. Sobre as especificações dele, então ele tem aqui 72 CFM, né? Então ele é mais potente do que o da Alcei e mais ou menos se equivale com o da Aigo. E a vida também 50.000 horas. Interessante esse cooler aqui. Questão da altura aqui, 153mm. Tudo mais ou menos parecido, né? Questão de altura. Então essa aqui é uma opção bem interessante também. O preço também está interessante. Bastante semelhante com o da Aigo, mas o da Aigo eu achei um pouco mais discreto, né? Então é a dúvida entre os três. Depois o que tiver na melhor promoção. Caso a escolha seja pela CPU 5700. Memória RAM, então, essa CPU trabalha com 3200 MHz. Tem alguns vídeos na internet mostrando que pegando módulos de 3600 a diferença é irrisória. Então eu vou optar para o 13200. Uma questão de compatibilidade também, né? Então, tem essa memória da Asgard. Hoje ela está muito cara, mas eu já vi lá na casa dos R$250 o par 8x8, né? É uma memória aí que o pessoal tem comprado bastante e ela é CL18, né? Isso que é importante frisar, porque tem muitas aí que são CL16, tem uma latência menor, né? Mas o preço é bastante interessante que ela tenha aparecido aí. Esse outro modelo da Asgard aqui, né? Também tem aparecido aí na faixa dos 200, um pouquinho mais caro, 270, porque ela tem um design mais novo, também CL18, né? Acredito que seja só o dissipador ali a diferença. E aí nós temos uma memória de mais respeito, que é a XPG, né? Aí a XPG, também aqui no AliExpress, da Adata, né? É uma memória que, ao meu ver, tem muito mais confiabilidade. Tem que ver o custo-benefício que a gente quer montar, né? Então, como a gente quer economizar bastante, vamos depois decidir qual é a memória que vai estar em promoção, o preço, e se é interessante. Essa aqui, dificilmente, né? A gente vai encontrar uma promoção muito baixa dela. A gente pode chegar no par, de repente, a uns R$350. Assim mesmo, seriam R$100 de diferença para os outros modelos. Então fica aí a dúvida entre os 3 módulos. Vamos esperar então as promoções para depois escolher um modelo mais conveniente. Bom, sobre placa-mãe então, os modelos que eu estive olhando aqui é a Aorus, né? Então essa aqui está com preço bem interessante hoje, aí, 683, mas usando um cupom a gente consegue baixar esse valor, né? É uma placa-mãe aí com todos os recursos aí que a gente vai atender perfeitamente esse computador, né? E o outro modelo então de placa-mãe seria a Asus TUF, também, né? Micro ATX, aqui o mesmo tamanho, características bastante semelhantes, e o que vai diferenciar aqui na minha escolha vai ser o preço, né? Então, se a Asus estiver com um pouquinho mais caro, uma pequena diferença, eu vou optar pela Asus. Do contrário, vamos de Aorus. Então, placa-mãe serão essas duas. O pessoal tem comprado bastante essas da Soio, mas essa empresa até ela tinha acabado já
de comercializar produtos há muitos anos, né? E se a gente procurar informações, ela praticamente nem existe, né? O pessoal tem falado bem, mas placa-mãe, como é uma coisa muito sensível, vai agregar todos os componentes do computador nela, então vou optar por algum dos modelos e novo, né? Não vou pegar componente usado aqui não. Sobre GPU, aí eu estou pensando em pegar uma placa no Brasil ou no AliExpress, né? O AliExpress já considerando aí a taxação. Então tem esse modelo da 3060 Ti, eu acho que ele vale a pena até R$ 1.500, mais que isso não vale a pena, tá? Então esse preço aqui eu já não pagaria. Aí eu compro no Brasil, se é para pagar esse preço uma placa usada e reformada, né? E também tem outros modelos também, como a 6600 e 6600M, né? Mas essa placa aqui seria o mínimo, ao meu ver, para acompanhar, né? Para casar com o nosso hardware ali, com CPU, com placa-mãe, com os demais componentes, memória, né? Então, optar por um modelo de preferência superior a esse aqui. Bom, sobre GPU, então, é uma escolha bastante difícil, né? Porque essas placas usadas aí do AliExpress, elas não estão tão baratas, ao meu ver, né? Ontem mesmo apareceu na Kabum uma 6600 normal por R$ 1.500. Eu já acho muito mais negócio pegar por esse preço, pegar no Brasil, né? Porque tu tem garantia, e tem garantia mesmo, né? E é uma placa nova, né? Não é uma placa que foi usada em mineração, por exemplo. Mas a ideia seria pegar uma placa um pouco mais parruda que essa, né? Aqui no AliExpress eu tenho essa da 3060 Ti, que já é uma placa que tem um poder bem interessante, né? Mas a 1.900 eu acho muito caro e eu não pegaria. No máximo a 1.500, que numa taxação aí isso vem a ser 1.700, 1.800, como o pessoal tem, alguns receberam taxa aí acima de R$ 500, né? Bem alta taxa aí na compra dessas placas no AliExpress. E muitas têm sido taxadas, né? Então eu na compra já consideraria o valor da taxa. Essas placas aí, para mim, subiram muito, né? Essas placas da China. O pessoal pagava nessa placa aqui na faixa de R$ 1.300, ou seja, mais de R$ 500 a menos do que o preço que está aqui hoje.